eu não nasci pronta, ninguém nasce pronta. A gente só Sim. tá pronto quando a gente morre. Isso acabou ali. Você, quando tá pronto, tá perfeito, Deus levou. É, Então, assim, eu não nasci pronta. Eu tenho uma história que não é a história bonita que todo mundo vê. É aquela é, história mais difícil. sim. É Tem isso que eu tava a. falando, né? Assim, a gente, às vezes a pessoa conhece ali as tuas premiações, conhece a tua história. Hoje, assim, depois do sucesso. Mas aí não conhece a tua trajetória do início, como que foi, o que você passou na infância, na juventude, na fase adulta, né? E acho que, ó, hoje vocês vão sobre a história da Meruça, inclusive eu. E tem muitas coisas que eu não conheço, então, até hoje. Então, assim, gente, olha, é muita coisa assim e vai Tanta ter. coisa assim, não, é mais ou menos. Não. Mais ou menos. Conhece só os detalhes que a gente às vezes esquece. Em alguns momentos a gente conversa, mas não fala todos os detalhes. E aí as coisas parecem que o caminho foi tão mais fácil. Parece que os anjos desceram do céu e deixaram tudo pronto. E não foi. Pois é. Então, Então vamos começar do início? vamos começar do É, início, vamos como começar do sempre. início, né? Vamos lá. Eu quero conhecer a tua Era infância, uma quero conhecer. vez. Era uma vez. Não, não estou conversando com as crianças. Vamos lá. É, então, a minha história de quando eu era bem mais nova, assim, como as pessoas se recordam, eu era criança, quando eu era criança, assim, assim, é um pouco mais difícil de contar, porque eu já perdi a memória, então eu não lembro de muita coisa. Mas o pouco que eu lembro e o que a minha avó me contou, que a minha tia que mora em Campos já me contou, que meu irmão também me contava, dava para poder lembrar algumas coisas. Então é aquela coisa da recordação. Mas aí Não é? você perdeu a memória, eu tinha quantos anos? Eu perdi a memória com 19 anos, 19 para 20 anos. Ah, tá. Isso, faltava um mês para fazer 20 anos. E essa parte depois eu explico. Uhum. E o que que acontece? Para começar a história do começo é um pouco mais complicado. Então eu já vou começar da onde eu lembro, Sim, né? sim, sim. Não só do que me contaram, vou contar da onde eu recordo, da onde eu sei que assim foram momentos na minha vida que marcaram, Uhum, né? sim. Eu nasci em 1981, conforme está no meu documento. Abafa, deixa isso quieto, que aí foi em 81. Uhum. E a minha avó me criou na época, né? Ela me criou até eu ficar com 15 anos, aí depois eu fui morar com o pai do meu filho. É, ela criou eu, aí depois criou meu irmão, e nisso ela já era de idade, ela já tinha os filhos, netos, bisnetos, já era de idade. E trabalhava nos prédios em Neo Castilho, e com 6 anos, 7 anos, eu já ia com ela para fazer limpeza nos prédios, ajudar a trazer as roupas, para ela depois levar água. Às vezes parava quando era uma roupa mais pesada, a gente parava no bicão, lavava as roupas mais pesadas lá para depois subir, porque não dava para carregar tanta água para lavar lençol, essas coisas era mais difícil. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, junto com a minha avó. A gente deixava meu irmão na escola e ficava trabalhando com ela. Depois, com o tempo, eu via que todo mundo estudava, só eu que não. Até meu irmão, que era mais novo que eu, estudava e eu não estudava. Aí eu questionava, por que eu não posso estudar? Todo mundo, as meninas estudam, os meninos estudam. Eu perguntava à minha avó. A minha avó falava assim: filha, você tem uns probleminhas que você tem que ficar perto de mim. E mulher não precisa estudar, não. Mulher só precisa de saber ler, escrever e arrumar um marido. Só que na minha cabeça aquilo não encaixava, porque assim, eu falava assim, tá, ler, escrever, arrumar um marido, ela teve marido, tá aposentada, tá trabalhando até hoje. Uhum. E estuda até hoje. Então, assim, ela estudava em casa, estudava com a Uhum. Bíblia, ela me ensinava a ler e escrever com a Constituição, com revista, com jornal. Então, eu falava assim, como que... E isso eu criança, o raciocínio de criança já Sim, é é. flecha na hora. Eu Uhum. pensava, por causa de quê que ela tá falando isso? Se ela tinha marido e trabalhava assim mesmo, porque minha avó Uhum. trabalhou desde os 12 anos, Uhum. né? E ela quando ela veio da tribo dela para cá, meu avô já botou ela para trabalhar. Então